Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Pós-feriadinho, né? Espero que vocês tenham conseguido descansar, pelo menos um pouco aí. E, bom, voltamos para a rotina, né? Então, hoje a gente vai continuar aquela conversa que a gente começou a ter na semana passada sobre genética. Eu sei que a aula passada ela foi uma aula bem densa, bastante conteúdo, conceito. Essa aula, em tempo, eu acredito que ela vai ser menor também, mas em relação ao conteúdo, vocês vão ver que ela também é bem menos densa, porque você tendo pego bem todos os conceitos que a gente viu na aula passada, essa daqui ela vai fluir muito mais fácil. Então, vamos lá. Aí. Então, na aula passada a gente viu sobre a primeira lei de Mendel e basicamente o que a primeira lei de Mendel fala para a gente. Que dois alelos, ou seja, dois fatores de um gene, vão esboçar uma característica. É basicamente isso que ela fala. Então, a gente precisa ter bem conceituado na nossa cabeça esse conceito de gene, alelo, dominante e recessivo. São coisas que não vão mais parar de aparecer para a gente daqui para frente. Mas aí vocês lembram que lá na primeira lei de Mendel, ele pegava e ele estudava uma coisa de cada vez. Então, uma hora ele ia e ele estudava a cor, depois ele estudava se a textura se era lisa ou rugosa, depois ele estudava outra coisa, o formato da folha. Então, ele pegava uma característica por vez e estudava elas separadas. Aqui na segunda lei de Mendel, a gente vai estudar duas características ou mais ao mesmo tempo, certo? Então, ok, então esse primeiro ponto. E o que a segunda lei de Mendel vai dizer para a gente? Ela basicamente vai falar para a gente sobre a segregação independente. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem um pouquinho mais à frente, mas imagina comigo. Deixa eu desenhar aqui. Que a gente tem aqui um cromossomo. E aqui a gente tem outro. Certo? Até aqui, ok. Nesse cromossomo aqui, a gente tem o gene A. Nesse cromossomo aqui, ó, a gente tem o gene C. E esses cromossomos, eles não são homólogos. Então, não são, por exemplo, os meus dois pares do 1. Porque vocês não concordam comigo que o 1 é igual ao 1? Então, se esse daqui é o 1, o meu par homólogo, ele vai ser vermelhinho também. Então, vamos supor que esse daqui é o 1 e esse daqui é o 7. Vocês não concordam comigo que esses genes aqui, eles são independentes, que quando eu estiver lá na minha mitose, talvez o A vá para um gameta e o C vá lá para outro gameta? Isso que é a segregação independente, basicamente, gente. É esse conceito de que um gene não depende de outro se eles tiverem cromossomos diferentes. A separação deles não vai ter uma relação, porque eles são cromossomos diferentes, então ela vai ser mesmo aleatória. Bom, e aí então aqui a gente tem exemplos. Primeiro exemplo, vamos imaginar uma pessoa, o genótipo dela é azão, azão, bezão, bezão. Esse é o genótipo dela. Lembra que quando a gente vai produzir os gametas, a gente faz a meiose. E aí a gente divide isso. Então, cada gameta, o gameta vai ser igual à célula-mãe? O gameta vai ter azão, azão, bezão, bezão? Não. O gameta ele só vai ter uma cópia. Lembra? Porque depois a gente vai juntar com outro gameta para formar um ser 2N. Só que vocês não concordam comigo que todos os gametas aqui vão ser azão, bezão? Ó, vamos lá. Vamos de chuveirinho. Esse A aqui, ou ele junta com esse B, ou ele vai juntar com esse B aqui.
Então, ou vai ser azão, Bzão, azão, Bzão. E esse A aqui? Ele vai ser azão, Bzão, ou ele vai ser azão, um Bzão. Eu não tenho possibilidade, porque é homozigoto. Então, ó, o único gameta que eu vou ter vai ser azão, Bzão. A característica que eu vou passar para os meus descendentes vai ser sempre azão e Bzão. Por quê? Porque é só isso que eu tenho para passar. Nunca vai ter uma variação. Agora, olha aqui no segundo caso, ó. Segundo caso, eu tenho azão, azinho, Bzão, Bzinho. Nesse caso, olha quantos gametas diferentes eu posso ter. Porque lá na hora da meiose, esse azão, ele pode ligar com o Bzão, ou pode ser um azão ligando com o Bzinho. Esse azinho pode ligar com o Bzão, esse azinho pode ligar com o Bzinho. Olha só, eu tenho 4 gametas diferentes, tenho 4 informações diferentes que eu vou poder passar para os meus descendentes, 4 combinações diferentes, melhor dizendo. Deu para entender por quê? É só ir fazendo chuveirinho, gente. Com quem que essa pessoa aqui pode cair? Ou ele vai cair com Bzão, ou ele vai cair com Bzão. Não tem diferença. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma variação. E aí, como é que eu posso fazer, então, para saber prever o número de gametas diferentes, tendo só o genótipo? Em algumas questões pode aparecer para você, a pessoa te dá um genótipo assim enorme e te pergunta qual o número de gametas possíveis. Imagina, gente, aqui, olha, são só 4. Foi rapidinho fazer o chuveirinho. Agora imagina se você está fazendo um com vários. Você não tem esse tempo de ficar fazendo todas as combinações possíveis. Então, na verdade, a gente tem uma formulinha para isso. Que vai ser o número de gametas vai ser sempre igual a 2 elevado a n. E o que é esse n? Esse n aqui, olha, vai ser o número de heterozigoses. Então, por exemplo, aqui, olha, azão, azinho, opa, é diferente. Uma heterozigose. Bzão, Bzinho, opa, é diferente. 2 heterozigoses. 2 elevado a 2 vai dar 4. Que é exatamente o que a gente teve aqui, certo? Então, vocês sempre vão contar o número de heterozigoses que tem. E aí, é só jogar ali na potência com 2. Então, vamos ver um pouquinho melhor como é que isso funciona na prática. Então, aqui, para fazer nos estudos para a segunda lei, Mendel, ele estuda, então, 2 características de uma vez, certo? E aí, as 2 características que a gente vai analisar aqui vai ser a textura. Então, se a cervilha vai ser rugosa ou lisa, e a cor. Então, amarela e verde, toda aquela história que a gente já viu na semana passada. Então, para relembrar, em relação à cor, quem que é dominante? Amarelo. Então, se eu tiver um Vzão, eu já vou expressar o quê? Amarelo. Para expressar verde, eu preciso ter os 2 recessivos, eu preciso ser Vzinho, Vzinho. Para eu ser rugoso, eu também preciso dos 2 recessivos. Rugoso é recessivo. Então, eu preciso de Rzinho, Rzinho. Se eu tiver pelo menos um Rzão, vou ser o quê? Liso. Certo? Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos vendo isso parte por parte. Bom, primeiro, a gente tem aqui a geração F1. O que ele vai fazer na geração F1? Só um minuto. Pronto, vamos lá. A geração F1, ele vai pegar um homozigoto amarelo e liso, ou seja, que ele é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, e um homozigoto verde e rugoso. E ele vai cruzar essas 2 ervilhas. E
aí, olha, como resultado, a gente vai ter essas ervilhas aqui. Mas como é que a gente sai disso daqui e chega nisso? Lembra que a gente fez na semana passada o jogo da velha? Pois é, o da semana passada era mais fácil, né? A gente só jogava os alelos lá. Agora, a gente vai ter que pensar nas opções de gametas que a gente vai ter. Então, vamos lá. Aqui, olha. Primeiro, para essa planta aqui, olha, para essa ervilha aqui, quais gametas que a gente tem? Ou eu vou ter Vzão com Rzão, ou eu vou ter Vzão com Rzão, certo? Minha única possibilidade é Vzão e Rzão. Então, vamos lá, eu vou ter esse daqui, Vzão, Rzão. Marquei aqui, Vzão, Rzão. Agora, esse Vzão aqui com o outro, Vzão, Rzão. Esse Vzão com esse Rzão, Vzão, Rzão. E esse mesmo Vzão aqui com esse Rzão, Vzão, Rzão. Essas são as minhas 4 possibilidades de gametas. E aí, agora, vamos ver para essa daqui, olha. Vzinho, Rzinho. Opa, tá aqui, Vzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho. Opa, aqui, Vzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho. E Vzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho. As minhas 4 possibilidades de gametas estão aqui. E aí, agora, gente, eu vou começar a juntar isso. Se eu recebi um Vzão e um Vzinho, eu vou ser Vzão, Vzinho. Um Rzão e um Rzinho, você Rzão, Rzinho. E você repete isso, olha, sempre aqui. A coluna com a linha. A coluna com a linha. Coluna, linha, coluna, linha. Fechei a primeira, eu vou para a segunda. Coluna, linha. Coluna, linha. A gente vai sempre ver ali, olha, onde é que eles se encontram. Nesse caso, vocês estão vendo que todos os gametas são os mesmos? Logicamente também, gente, todos os descendentes vão ser os mesmos. Então, como eu só tenho 2 opções de gametas, e eu preciso que os 2 gametas se juntem para formar descendentes, todos os meus descendentes vão ter o mesmo genótipo. Qual que vai ser o genótipo de todos eles? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eles vão ser 100% Vzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E agora, vamos pensar no fenótipo, então. Ó, Vzão é dominante. Então, se eu tenho um Vzão, eu vou ser o quê? Amarelo. Rzão também é dominante. Então, se eu tenho Rzão, eu vou ser o quê? Liso. Fechou, então. 100% dos descendentes desse cruzamento aqui que a gente está vendo vão ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. 100% vai ser amarelo e liso. Certo, gente? Deu para entender o caminho que a gente faz até chegar nisso? É muito parecido com o que a gente viu lá na primeira lei de Mendel. A diferença é que agora, em vez de considerar um alelo só, a gente está considerando 2. Deixa eu pegar aqui. Certo. Agora vamos para a segunda parte disso tudo, então. Então, ó, fiz aquele meu primeiro cruzamento, tive aqui, olha, os meus descendentes, e agora eu vou cruzar 2 desses descendentes. Agora o negócio começa a mudar um pouco. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achar quais são os gametas, porque eu vou precisar deles para montar o meu quadro. Vamos começar com esse daqui? Esse Vzão pode ligar com o Rzão. Então, eu tenho esse daqui, olha, Vzão, Rzão. Esse Vzão também pode ligar lá com o Rzinho. Opa, Vzão, Rzinho. O meu Vzinho pode ligar com o Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzão, perdão. E o meu Vzinho pode ligar com o Rzinho, Vzinho, Rzinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o chuveirinho. E eu vou ter aqui, olha, os meus gametas possíveis. Beleza, terminei a minha primeira parte.
E agora? O que eu faço? Bom, vamos lá. Eu tenho um Vzão, outro Vzão. Então, eu sou Vzão, Vzão. Rzão, outro Rzão. Rzão, Rzão. Agora aqui, olha, eu tenho um Vzão. Opa, outro Vzão. Agora, olha o que apareceu de novo aqui para mim. Apareceu um Rzinho. Então, eu tenho um Rzinho. E de lá, ganhei um Rzão. Ganhei um Vzinho daqui. Ganhei um Vzão de lá. Um Rzão daqui. Um Rzão daqui também. Então, gente, a gente vai sempre fazendo aqui, olha. Pega, junta lá e você só vai juntar mesmo o que cada um tá dando. E o nosso resultado vai ser isso daqui tudo. Nesse primeiro momento, o mais importante é conseguir mesmo fazer essa separação dos gametas. Você fazendo a separação dos gametas, fica fácil de montar o nosso joguinho da velha aqui, que agora já tá nem mais tanto jogo da velha, né? Mas fica fácil de montar essa parte e juntar. E sempre, gente, ir fazendo com calma. Porque, nossa, se você erra uma letrinha aqui, você pode mudar a resposta inteira do seu exercício. Então, vamos lá. O que vai sair disso? Então, como resultado do genótipo, dá uma olhadinha aqui, olha. A gente vai ter 9 genótipos possíveis, ou seja, a gente vai ter 9 combinações possíveis. A gente tem o homozigoto dominante. Então, ó, tudo dele é dominante. Aí a gente começa com os heterozigotos, ó. A gente tem Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui. Ai. Ou seja, olha só, eu tenho 9 combinações diferentes, tenho 9 genótipos diferentes. Enquanto na que a gente fez antes, né, que gerou esses dois carinhas aqui, todo mundo saía igual, todo mundo saía aqui, olha, duplamente heterozigoto. Nessas aqui não, a gente tem 9 possibilidades diferentes de genótipo. Genótipo. Agora, e se a gente for olhar o fenótipo? Como é que vai ficar esse fenótipo? Então, a gente tem como resultado 16 descendentes, certo? Desses 16, 9 vão ser amarelos e lisos. Por quê? São os dominantes, gente. Eu só preciso ter um Vzão e um Rzão para ser amarelo e liso. Então, vai ser a maioria. 9 dos 16 vão ser amarelos e lisos. 3 dos 16 vão ser amarelos e rugosos, porque, ó, já ficou um pouquinho mais difícil. Agora eu preciso de 2 recessivos aqui. 3 dos 16 vão ser verdes e lisos, a mesma coisa ali de cima, olha. Preciso de 2 recessivos aqui, fica um pouco mais difícil. E só um dos 16 que vai ser verde e rugosa, porque olha só, eu preciso ter os dois. Eu preciso ser homozigoto recessivo para as duas características. Então, eita! Então, eu preciso de um Vzinho, Vzinho e do Rzinho, Rzinho. É só uma pessoa das 16. É uma chance em 16. Então, gente, segundo a lei de Mendel, cruzamento entre duplo heterozigotos, o que é duplo heterozigoto? Heterozigoto para os dois alelos, a proporção vai ser sempre 9 para 3, para 3, para 1. Certo? Independente da característica que você está estudando, a proporção vai ser sempre essa, 9 para 3, para 3, para 1. Deu?
gente, e aí, sobre a segunda lei, é basicamente isso, não tem muito segredo. E, bom, é basicamente isso. Entendendo essa relação de como dividir os gametas e como fazer a combinação ali com o joguinho da velha, depois fica mais fácil, gente. Essa questão de olhar fenótipo é realmente só saber ali quem que é recessivo, quem que é dominante e ir contando com calma. Bom, agora então a gente vai entrar num outro assunto que são interações gênicas. O que são as interações gênicas? Gente, basicamente, até agora, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um gene e olhando o que ele faz sozinho, a gente está isolando ele. Mas, na verdade, no nosso corpo, os genes, eles interagem entre si, ou seja, mais de um gene, eles influenciam numa mesma característica. A gente vai ter alguns tipos aí de interações gênicas, então vamos começar aqui com a primeira. Interação gênica simples. São dois pares de alelo que condicionam a mesma característica. Então, o que a gente tinha visto até agora a gente estava vendo ali dois pares de alelos, mas características diferentes. Lembra? A gente estava vendo a cor e a textura ali da casca. Agora não. Esses meus dois alelos diferentes vão me dar só uma característica. E nesse caso aqui, como exemplo, a gente vai usar a cor das penas de periquitos australianos. A cor da pena deles vai ser determinada por dois genes, gene A e gene B. Vamos lá. O gene A tem dois alelos possíveis. Ele pode ser tanto azão, que vai dar cor azul. O azão ele é dominante, como de costume, letra maiúscula é a dominante, e determina a cor azul. O azinho recessivo determina a cor branca. E o gene B também vai ter dois alelos, um Bzão, que determina amarelo, e um Bzinho, que determina branco. O Bzão é o dominante, como de costume, letra maiúscula é o quê? Dominante, muito bem. E aí, a gente vai poder ter, então, 4 fenótipos. A gente pode ter penas azuis, certo? Que é o que o meu azão ali vai me dar. A gente pode ter penas amarelas, que é o que o meu Bzão vai me dar. Penas brancas, que é o recessivo. E penas verdes. Então, vamos analisar aqui um por um. As penas azuis. Vocês lembram, gente, que o dominante é o azão? Então, para ter pena azul, eu só preciso de um azão. Não me importa se esse segundo aqui é azão ou azinho. Tendo um azão é o suficiente para minha pena ser azul. E eu não posso ter um Bzão, porque o meu Bzão vai querer jogar amarelo ali. Para eu expressar azul, o meu gene B tem que ser os dois alelos recessivos. O único jeito de eu expressar azul é a partir disso daqui, olha. Azão. Aqui eu posso ter ou azão ou azinho, mas eu preciso ter Bzinho e Bzinho. Aqui na amarela é a mesma lógica, mas o contrário. Se eu quero expressar amarelo, eu não posso ter o alelo para azul aqui. Então, eu nunca vou ter um azão no de pena amarela. Eu vou ter azinho, azinho. Eu preciso ter um Bzão, porque é ele quem vai determinar amarelo. E aí eu posso ter um Bzão ou um Bzinho aqui. Tanto faz. O que é necessário para mim. Azinho, azinho, Bzão. O outro, tanto faz o que ele vai ser. Agora, para ser branca. Olha lá em cima. Tanto A quanto B podem determinar branco, né? Mas é o Azinho e o Bzinho. Azinho e Bzinho são recessivos, não são? Se eles são recessivos, o único jeito deles apresentarem essa característica é se eles estiverem juntinhos, não é? Então, eu tenho que ter azinho, azinho juntos, por quê? Porque se tiver um azão aqui no meio, o azão ganha o cabo de guerra. E Bzinho, Bzinho, porque se eu tivesse um Bzão lá, o Bzão ganhava o cabo de guerra. Então, o único jeito do meu periquito ser branco é se for azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, certo? E aí, aqui, o que acontece, então, quando eu tenho um azão
que está falando, eu quero azul, e um Bzão, que está falando, eu quero amarelo. Eles não determinam a mesma característica, gente? Determinam. Então, quando a gente tiver o azão e o Bzão, a gente pega verde não, azul e amarelo, o que dá? Verde, certo? Por isso que a gente tem 4 fenótipos diferentes. Deu para entender, então? Eu tenho 2 genes, A e B, ou seja, eu tenho 4 alelos, determinando a mesma característica. Os 4 estão lá para determinar cor. Isso é interação gênica. São esses 2 genes, os genes A e B, interagindo. Bom, segundo tipo de interação gênica que a gente vai ver, chama epistasia. O que é epistasia? Epistasia ela vai acontecer quando um gene inibe o outro. Então, a presença de um gene faz com que outra coisa não se expresse. Ela está lá no genótipo, mas eu não vou expressar o meu fenótipo. Essa epistasia ela pode ser dominante ou recessiva. Se o alelo inibidor, o alelo que vai inibir outro, for dominante, é uma epistasia dominante. Se esse alelo inibidor, esse alelo que vai inibir o outro, for recessivo, ela é recessiva também. Então, vamos começar aqui com um exemplo de epistasia dominante. E aí, o exemplo que a gente tem são as cores de pelos em cachorros. E aí, ó, vou dar informação para vocês. Onde é que ocorre a epistasia? O gene I inibe o gene A, certo? Então, o I vai inibir o A, ele vai exercer epistasia sobre o A. A presença do I faz com que o A não se expresse. Então, vamos lá. No I, a gente tem 2 alelos. O Izão, que é quem inibe a cor. Então, o Izão, ele inibe a cor. Quando eu inibo a cor, eu acabo gerando pelo branco. E eu tenho o Izinho. O que o Izinho faz? Ele permite a expressão de cor. Qual cor? Aí vai depender aqui de baixo, de quem? Do gene A. O Azão, o dominante, define pelo preto. O Azinho, o recessivo, define pelo marrom. Então, agora, vamos lá. Se eu tiver um Izão, independente do que eu tiver aqui no A, eu tendo um Izão no fenótipo, no genótipo, perdão, o que vai acontecer? Meu pelo vai ser branco. Por quê? Porque o meu Izão, ele é dominante, então ele ganha do Izinho, e ele inibe a cor. Então, independente do que eu tenho lá de A, ele não vai deixar aparecer. Esse cachorro vai ser branco. Dá para entender? O Izão, ele inibe a ação do A. Então, como é o A que dá a cor, ele tira a cor. Esse cachorro vai ser branco. Para o meu cachorro ser preto, eu preciso ter o quê? Izinho e Izinho. Por que eu não posso ter só um Izinho? Porque ele é recessivo. Então, para ele permitir que a cor se expresse, eu preciso dos 2 alelos. Então, tem que ser Izinho, Izinho. Para ser preto, eu preciso do quê? Opa! É dominante. Então, eu só preciso de um azão. Tá certo. Aqui pode ser ou azão ou azinho. Não tem problema. Por quê? O izinho tá deixando a cor se expressar e o azão tá ganhando cabo de guerra. Tá falando que a cor vai ser preta. E aqui embaixo, qual que é o meu único genótipo para pelo marrom? Eu tenho que ser izinho, izinho. Por quê? Porque se eu tiver um izão aqui no meio, não vai deixar a cor se expressar. E eu preciso ser azinho, azinho. Porque o azinho, a cor marrom, ela é recessiva. Então, eu preciso ter os 2 alelos para a característica se expressar. Deu para entender, gente? Sim? Espero que sim. E aí, então, quando a gente tem um cruzamento entre 2 heterozigotos nessas características aqui, num caso de epistasia dominante, a proporção não vai mais ser aquela de 9 para 3 para 3 para 1. Minha proporção ela vai mudar. Ela vai ser 12 para 3 para 1. Por quê? O que vai acontecer? Ó, vamos lá. Deixa eu tentar desenhar aqui.
Ó, eu tinha 9 para 16. Certo? Esse 9... Calma aí, deixa eu terminar de escrever aí, depois a gente faz que é mais fácil. 3 para 16. De novo, 3 para 16. E só 1 para 16. Beleza. Então, ó, esse 9 para 16 aqui, ele estava se referindo em quem lá naquele caso? Isão, azão. Por quê? Porque é quem precisa de só um dominante para se expressar. Então, é o mais frequente. Aqui seria isão, azinho. Aqui, zinho, azão. E aqui, lembra, a possibilidade que eu só tenho um é o homozigoto recessivo. Então, tá bom. Isso daqui continua sendo certo. Minha proporção do genótipo ainda vai ser essa. Mas se eu olhar lá para o meu fenótipo, o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Tanto esse daqui quanto esse daqui apresentam o mesmo fenótipo. Isso vai mudar a minha proporção, porque isso daqui vai apresentar uma coisa só. Os dois vão ser branco. Eu não vou mais ter 4 possibilidades. Eu tenho só 3. Então, 9 mais 3, 12 em 16. Por isso que minha proporção muda de 12 para 3 para 1, certo? Beleza, esse foi um caso de dominante. Por que dominante? Porque quem inibe é o meu alelo dominante, é o caso ali do isão. E aqui nesse caso a gente tem então o contrário. E quando for o meu alelo recessivo que inibe? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Um exemplo que a gente tem é a cor de pelo em ratos. Mesma coisa, o gene I vai exercer uma inibição sobre o gene A. A gente tem 2 alelos para o gene I. O isão permite a manifestação, lembra? Ela é recessiva, então meu isão vai permitir a minha cor se manifestar. O meu izinho não vai permitir. Meu izinho é quem vai inibir a cor. Isso vai gerar pelo branco. Pois bem, temos 2 alelos para o gene A. O azão é pelo marrom e o azinho é pelo preto. E aí, gente, vai acontecer, olha, a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Se o meu ratinho for izinho, izinho, azinho, izinho, azinho, azinho, nossa senhora, o pelo dele vai ser branco. Por quê? Porque eu tenho, ó, essa combinação aqui, izinho, izinho. Agora, como o meu izinho é recessivo, eu preciso ter os dois, ó. Toda vez que eu tiver os dois, o que vai acontecer? Não vai se mostrar a cor, então vai ser branco. A mesma coisa aqui. Ele é branco por quê? Porque eu tenho esse zinhozinho. Então eu inibo a minha cor. E aí depois, para eu expressar a cor, o que eu preciso obrigatoriamente ter? Um isão. Por quê? Porque se eu tiver os dois izinhos, eu não vou expressar a cor. Se eu tiver um isão e um azão, o que eu vou ter? Pelo marrom. Se eu tiver um isão e 2 azinhos, por que eu preciso de 2 azinhos? Porque o azinho é recessivo. Eu vou ter pelo preto, certo? É bem parecido com a última, só precisa ficar esperto nessa questão de quem é que inibe a cor, dominante ou recessivo. E aí, nesse caso, se a gente fizer, então, um cruzamento, a proporção também vai mudar. Minha proporção agora, num cruzamento, fenotípica, a proporção do fenótipo vai ser 4 para 9 para 3. Por quê? Vamos lá, vamos fazer de novo.
a gente tem 9 de 16 para 3 de 16 para 3 de 16 para 1. E aí, quem que é esse 1 aqui? É quem é inteiro recessivo, é o mais difícil de acontecer. Zinho, izinho, azinho, azinho. Aqui vai ser o izinho, izinho, azão, qualquer coisa. Esse daqui vai ser o isão, qualquer coisa, azinho, azinho. E aí, o mais fácil de acontecer é que eu só preciso de 1, certo? Isão, azão. Então, ó, aqui, isão, azão pelo marrom, beleza. Isão, azinho, azinho pelo preto, beleza. Mas aí agora, ó, chega aqui. Izinho, izinho, azão pelo branco. Izinho, izinho, azinho, azinho, opa, pelo branco também. Então, o que, que vai acontecer aqui com o meu fenótipo? Esses dois aqui juntam, os dois dão pelo branco. Então, eu tenho aqui 4 de 16 vão dar o quê? Pelo branco. 4 para 9 para 3. Certo, gente? Ok. Ah, esse é legal, esse é legal. O último tipo de interação gênica, então, que a gente vai ver aqui é a herança quantitativa. O que é herança quantitativa? Ele é quando vários genes vão apresentar um efeito culminando numa característica. É como se os alelos fossem se somando, entendeu? Para dar uma característica. Então, o que vai acontecer? Vai mudar a intensidade do meu fenótipo. Um exemplo que a gente tem disso é a pele humana. Classicamente, então, a gente vai ter que a pele humana é determinada por 2 genes, A e B. A e B tem 2 alelos, certo? O alelo A, o azão e o bezão, eles são os 2 alelos que vão determinar o quê? Muita produção de melanina, produção de muita melanina. Essa é a característica que eles determinam. E a gente vai chamar eles de alelos aditivos. Por quê? Eles vão tornar o fenótipo mais intenso. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. E os alelos Azinho e Bzinho, eles determinam a produção de pouca melanina. Eles não são aditivos, certo? E aí, Azão, Bzão, dominante, Azinho, Bzinho, recessivo. Essa parte tá ok, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas, ó, guarda isso. O azão e o bezão, os 2 dominantes, eles são aditivos, ou seja, eles vão intensificar o fenótipo. Então, ó, vamos lá. A gente vai ter, então, aqui pra gente, classicamente, 5 tons de pele. Negra, morena escura, morena média, morena clara e branca. Então, vamos começar aqui, olha. A pele negra, ela vai ter o quê? Ela vai ter todos os alelos dominantes. Azão, azão, bezão, bezão. Lembra que tanto o azão quanto o bezão, eles determinam o quê? Produção de muita melanina. E, ó, esses alelos são aditivos. Então, é como se eu somasse a intensidade deles. Então, aqui, olha, eu tenho 4 alelodominantes. É onde eu mais vou ter produção de melanina. Por isso que vai ser a minha pele mais escura, porque é onde eu tenho mais produção de melanina. Eu tenho aqui, olha, os 4 alelos para muita melanina. Aqui na minha pele morena escura, o que vai acontecer? Eu tenho, ó, 2 opções de genótipo, mas nas duas eu tenho o quê? Eu tenho 3 alelos para muita melanina. Lembra que eles somam os efeitos? Eles vão medir para a gente essa intensidade? Então, ó, a minha pele morena escura, ela vai ser mais clara do que a negra.
ela vai. Por quê? Porque aqui, olha, eu tinha 4 alelos para muita produção de melanina. Aqui, agora, eu tenho 3. Deu para entender como é que a gente está indo? O que vai... Logicamente, então, se aqui eu tenho 3 e a pele morena média é mais clara do que a morena escura, eu não vou poder ter 3, eu vou ter quantos? 2. É como se eu estivesse ali na metade do caminho. Eu tenho, ó, a metade da produção. Então, a pele morena clara, logicamente, eu vou baixar mais 1. Se aqui eu tinha 2, aqui eu vou ter 1. Eu tenho só um alelo falando para produzir bastante melanina. Ainda vou ter produção de bastante melanina? Vou. Essa pele, ela vai ser mais escura do que a branca? Vai. Mas ela vai ser, ó, mais clara também que todas as outras. Por quê? Porque eu só tenho um alelo para muita produção de melanina. Todos os outros alelos aqui estão falando pouca produção de melanina. E aí, a pele branca, que é a de vai ter todos os alelos ali para pouca produção de melanina, ela não tem nenhum dominante. A quantidade dos alelos dominantes dela, dos alelos aditivos, vai ser 0. Todos, ó, são recessivos, por isso a gente vai ter pouca produção de melanina, certo? Então, a relação dos alelos aditivos é justamente isso, é como se a quantidade de alelos que eu tenho fosse somando o efeito, coisa que não acontecia nas outras características que a gente viu. Nas outras não era tanto fez, tanto faz, qual é o segundo alelo, com tanto que eu tenho um dominante. Aqui não. Aqui a quantidade de alelos que eu tenho vai interferir, vai dar intensidade para o meu fenótipo, certo? E aqui, olha, num cruzamento duplo heterozigótico, o que é duplo heterozigótico? É esse daqui, olha. Então, num cruzamento entre duas pessoas de pele morena média, a proporção que a gente vai observar vai ser essa daqui, olha. 1:4, para 6, para 4, para 1. Que é o que está aqui na tabelinha para gente. Então, o quê? Pele negra. Uma branca. Por quê? São as duas mais difíceis, ó. Uma eu preciso ter todos os dominantes, na outra eu preciso ter todos os recessivos. É o mais difícil de eu conseguir. Que vai ser, ó, o que eu mais tenho aqui vai ser qual? Vai ser a morena média, que é aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É isso? É quem eu mais vou ter, quem mais vai aparecer aqui para mim. E aí, então, as outras duas vão ficar ali com 4, certo? Então, é isso. Lembrar, então, que herança quantitativa vai ser sempre os alelos somando para dar mais intensidade ao meu fenótipo. Bom, agora, então, fechando essa parte de leis de Mendel sobre heranças, a gente agora vai meio que abrir uma outra caixinha, que são o quê? Os cromossomos sexuais. O que são os cromossomos sexuais? Lembram que a gente teve um papo de que o genoma humano é formado por 46 cromossomos, 44 são autossômicos, ou seja, é igual para todo mundo, e 2 são sexuais, que são os dois que vão ser diferentes para homem e para mulher. São os dois que vão, todas as características sexuais, tudo que fenotipicamente vai diferenciar o sexo feminino do masculino, vai estar inteiro nesses 2 cromossomos. Então, vamos lá. Os cromossomos sexuais são o X e o Y. São aqueles que carregam as informações relacionadas ao sexo. Quando uma pessoa é XX, tem 2 cromossomos X, é do sexo feminino. XY vai conferir sexo masculino. E aí, aqui, ó, a gente tem, então, um desenho do cromossomo X e do cromossomo Y.
Vocês estão vendo que o cromossomo X ele é bem maior do que o Y? Ele é mesmo. Por quê? A gente tem muito mais características femininas em relação a menstruação, gravidez, lactação. Então, nessa parte de reprodução mesmo, muito por conta da gravidez, tem muito mais genes, entendeu? Que a gente vai precisar do que em relação ao sexo masculino. Então, é por isso que o tamanho dos cromossomos, ele varia bastante. Até se vocês pegarem imagem, assim, de microscopia eletrônica e tudo mais, vocês vão ver que é bem diferente o tamanho deles. Nesses cromossomos, a gente tem aqui, olha, tá vendo essa parte vermelhinha? É uma parte que a gente vai chamar de região homóloga. O que isso quer dizer? São regiões iguais entre o X e o Y. E depois, essas outras duas partes aqui são as nossas partes não homólogas, regiões não homólogas, que é tudo que vai diferir os sexos é o que está aqui, olha, nesse braço e nesse bracinho. E para que é importante a gente saber disso? Para a gente falar, então, agora um pouquinho sobre as heranças sexuais. A gente vai ter 3 tipos de heranças sexuais. A primeira vai ser herança ligada ao sexo. O que isso quer dizer? É uma herança que ela vai acontecer nos genes ligados ao X, certo? Ela é, olha... Eita! Aqui. Ela é ligada aqui, olha, nesse carinha. Por quê? Lembra, gente, que, ó, tanto homem quanto mulher vai ter X. Qual que é a diferença? A mulher vai ter 2XX, o homem vai ter 1XY. Então, a herança ligada ao sexo vão ser todas aqui, olha, que tem a ver com esse cromossomo X. Por quê? Ela é ligada ao cromossomo sexual. As heranças que estão ligadas ao cromossomo Y, a gente não vai chamar elas de ligada ao sexo, a gente vai chamar elas de limitadas ao sexo. Por quê? Porque elas são limitadas ao sexo masculino. Uma pessoa do sexo feminino nunca vai ter uma herança ligada, limitada ao sexo. Por quê? Porque uma pessoa do sexo feminino nunca vai ter um cromossomo Y, entende? Então, não tem como ela desenvolver a doença, a característica, porque ela não tem aquele cromossomo. Por isso que a gente fala limitado, porque só vai ter quem for do sexo masculino, porque só tem o cromossomo Y quem é do sexo masculino. Deu para entender, então, a diferença? Por que uma a gente chama de ligado? Porque, apesar de estar no cromossomo sexual, pode acontecer tanto em pessoas do sexo masculino quanto do feminino. E a outra é limitada, porque ela está ligada no cromossomo sexual que só o sexo masculino tem. Então, ela é limitada ao sexo masculino. E a gente tem as heranças influenciadas pelo sexo, que é basicamente genes que são iguais para ambos os sexos, mas que eles vão se comportar de maneiras diferentes. Então, para mulher ele vai ser dominante, para homem ele vai ser recessivo, ou vice-versa. Vai ficar um pouco mais claro para vocês quando a gente vê os exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui que a gente tem é de herança ligada ao sexo. Então, ó, nesse caso aqui, olha, ligado ao gene X. Um exemplo muito clássico que a gente tem, gente, é o daltonismo. O daltonismo, ele é causado por um alelo recessivo. Então, ó, tem que ser XDzinho. Por que X? Porque esse alelo está lá no cromossomo X. Dzinho, porque ele é recessivo. Então, se ele é recessivo, uma mulher que é XX, vocês não concordam comigo que ela precisa ter os dois alelos recessivos? Aqui precisa ser Dzinho e aqui também precisa ser Dzinho para ela ser daltônica? Sim. Mas um homem ele não vai ter 2 cromossomos X, ele vai ter só um. O outro vai ser Y. Ou seja, se ele tiver só um afetado, já é o suficiente, já vai ganhar, já vai ser daltônico. Por quê? Não tem cabo de guerra, entendeu? Não tem nada impedindo esse gene aqui de se expressar. Por isso que a gente fala que ela é ligada ao sexo. E é por isso que a proporção de homens daltônicos vai ser maior do que a de mulheres daltônicas.
Passa. Aí. Então, aqui, ó. Se for XDzão e XDzão, os dois dominantes, mulher normal. Normal, gente, nesse sentido, a gente fala sempre no sentido de não afetado, tá? Pela característica em si. Se for um Dzão e um Dzinho, ela vai ser normal. Ela vai ser portadora? O que isso quer dizer? Ela pode passar essa característica para os descendentes? Pode. Mas ela vai ser normal. Ela não vai demonstrar aquilo, não vai ter a característica. Porque, ó, é recessivo. Então, ela só vai ter aqui, olha, nessa opção, que é se ela for Dzinho, Dzinho. Ah, se ela for Dzinho, Dzinho, aí sim ela vai ser daltônica. No caso dos homens, não, ó. Se ele for X, Dzão, vai ser normal. Mas se ele for XDzinho, daltônico, certo? Enquanto aqui, olha, a mulher só vai ser daltônica em uma de 3 possibilidades, o homem vai ser em uma de 2. A proporção vai ser maior, certo? Herança limitada ao sexo. A gente nem tem muito o que vem em relação a genótipo, fenótipo, certo? Porque como ela só ocorre no cromossomo, perdão, Y, é aquilo. Só tem um cromossomo mesmo, sabe? Então, se tiver o gene lá, a pessoa vai expressar. Um caso que a gente vai ter é a hipertricose auricular, que é basicamente excesso de pelo nas orelhas. É uma herança exclusivamente masculina, porque se encontra ali na região não homóloga, na parte exclusiva do cromossomo Y, certo? Por isso que ela é limitada, ela é exclusiva masculina, porque ela está presente num cromossomo que não está presente nas pessoas do sexo feminino, certo? E aí agora, então, herança influenciada pelo sexo. O exemplo que a gente tem é a calvície. Então, vamos lá. O que vai dar a calvície? É esse alelo aqui, olha. Cesão. Só que nos homens, o cesão é dominante. Nas mulheres, ele vai ser recessivo. Então, vem comigo, ó. O genótipo é cesão, cesão. Se eu estiver falando de homem, isso daqui é o quê? Dominante, o cesão. Então, se eu tivesse só um, já era suficiente. Ele vai ser o quê? Calvo. Na mulher é recessivo. Mas eu tô com 2 aqui, olha. Cesão, cesão de novo. Então, ela vai expressar, vai ser calva. Agora, olha esse daqui. Cesão, cezinho. O homem vai ser calvo, vai. Por quê? Ó, tudo que ele precisava era de um cesão. Então, ele vai ser calvo. A mulher vai ser calva? Não. Por quê? Nela, ó, o cesão, ele é recessivo. Opa, perdão, gente. Aqui. Nela, o cesão é o quê? Recessivo. Então, ele só vai se expressar se tiver de 2. Aqui não tá, não calvo. Aqui, é cezinho, cezinho. Para o homem, é recessivo, ele não tem nenhum cesão, ele não vai apresentar. A mulher aqui também não tem nenhum cesão, não vai apresentar. Certo? Então, ó, a herança, ela tá ligada a um cromossomo sexual? Não tá. Mas ela é influenciada pelo sexo. Por quê? O gene vai se comportar de maneira diferente. Certo? Bom, aí aqui agora a gente está entrando, então, para a última parte da nossa aula. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Aí. Vamos lá. Que é mutações gênicas, perdão. O que são mutações gênicas? Mutações nos genes, ou seja, vão ser alterações, mudanças, que vão acontecer ali na sequência de bases nitrogenadas que formam um gene. Quando ocorre nas células sexuais, nos gametas, você transmite isso para os descendentes. Se não, se você teve uma mutação lá na célula do seu cabelo, aquela célula vai morrer e a mutação vai morrer com ela. Por quê? As únicas características que passam para frente são as que vão estar lá nos gametas. Então, tudo bem. O que essas mutações podem ser? A adição, que é você coloca a base nitrogenada a mais, deleção,
tira a base nitrogenada, ou substituição, trocar bases nitrogenadas. A gente vai ter aí alguns agentes que aumentam a probabilidade de mutações, e a gente vai chamar isso de agentes mutagênicos, certo? Essa parte é bem simplesinha mesmo. E aí a gente vai ter aqui, então, por fim, as mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas, então, a gente vai ter uma alteração no segmento dos cromossomos. Então, pode ser no segmento dos cromossomos, que vão ser alterações estruturais, certo? Ou na quantidade, aí elas vão ser numéricas. As estruturais, ó, a gente vai ter aqui 4 tipos. Primeira, um segmento é perdido. Vamos lá? Ó, esse aqui é o meu cromossomo. É assim que ele devia ser. Mas aconteceu alguma coisa e, ó... Ai, não deu certo, gente. Peraí. Aqui... Aí. Aconteceu alguma coisa de errado e, ó, ele perdeu, ó, toda essa parte aqui. Isso aqui, ele não tem mais. Isso é uma deleção, porque ele perdeu uma parte, perdeu um segmento. A inversão é quando a ordem dos genes é invertida. Então, vamos supor, deveria ser A, B. E aí, por algum motivo, no meio da mitose, esse cromossomo ficou B, A. Isso muda? Muda. A ordem dos genes interfere. Claro, aqui a gente vendo com só 2, não parece dar diferença, mas quando você pega milhões de genes, essa ordem importa, a ordem que eles estão colocados. A duplicação é quando um segmento é duplicado, então deveria ter esse tamanho, mas aí eu pego esse último pedacinho aqui e colo embaixo de novo. Eu dupliquei um segmento, dupliquei um pedaço. E a translocação, ela ocorre quando cromossomos não homólogos trocam segmentos. O que isso quer dizer? Vocês lembram lá da meiose que a gente tem o crossing over? Que é, eu tenho 2 pares de cromossomos 1, certo? Os meus 2 cromossomos 1 se emparelham e eles trocam partezinhas. Isso são os meus cromossomos homólogos que fazem. Isso é fisiológico, é normal. O problema é quando o meu cromossomo 1 resolve trocar um pedaço com o cromossomo 4. Isso é uma mutação, porque as informações que o meu cromossomo 1 tem são diferentes da que o meu cromossomo 4 tem. Eles têm funções diferentes. Então, quando a gente tem essa troca de genes, dá problema, dá BO. Isso é a translocação. E agora, então, e as mutações numéricas? A gente tem 2 tipos, basicamente. A gente tem as euploidias. O que acontece na euploidia? Todo valor de N, lembra que é N? Lembra que a gente é 2N? Por que a gente é 2Ns? Porque a gente tem 2 pares de cada cromossomo. As euploidias, elas vão ter modificado todo o valor de N. Ou seja, toda a ploidia da célula vai mudar. Então, aqui, por exemplo, um ser humano normal é diploide, ele é 2N. Um ser humano afetado com euploidia seria 3N, 4N, 6N. Eu mudo tudo. Todos os meus cromossomos vão ter uma cópia a mais, no caso de 3N. No caso de 4N, todos os meus cromossomos vão ter 2 cópias a mais. No caso dos seres humanos, gente, isso é inviável para a vida. Então, quando acontece esse tipo de caso, a gente vai ter abortos. E onde acontece isso, que aí sim segue-se, se dá seguimento à vida, é nas plantas, certo? E as aneuploidias, que aí sim a gente vai ter acréscimo ou diminuição de cromossomos. As mais comuns são as triploidias, 2N mais 1, ou seja, em vez de ter 46 cromossomos, a pessoa vai ter 47. Um cromossomo dela é duplicado. Ou monossomia. Em vez de ter 46, a pessoa vai ter 45. Um cromossomo dela tá a menos, tem um parzinho só. Não, um parzinho só não, né? Tem só um e não um par.
E aí aqui, 2 exemplos que a gente vai ter. Primeiro é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela é uma monossomia, onde a pessoa tem os 44 genes autossômicos, certo? Esse A aqui é de autossômicos, mas ela só tem um X. Ela não é nem XX, nem XY. A pessoa só tem um X. E isso vai causar ali, gente, a pessoa vai acabar expressando características do sexo feminino, mas vai gerar muitas alterações, principalmente nessa parte sexual. Então, em relação ao sistema reprodutor, puberdade, é uma síndrome complicada, mas as pessoas conseguem seguir aí a vida com bastante acompanhamento e tudo mais. Em alguns casos também a gente acaba gerando muitos abortos, esse tipo de doença, porque quando durante a geração o corpo da mãe acaba reconhecendo esses defeitos cromossômicos e julga aquilo como inviável para a vida. Então, síndrome de Turner, a gente vai ter bastante caso aí de aborto. E a gente tem um caso de triploidia, que é a síndrome de Down. É bem conceituado já a síndrome de Down. A gente tem uma cópia a mais do cromossomo 21. Então, ou a pessoa vai ser 47XX mais 21, por que mais 21? Porque é o cromossomo que está duplicado. Ou 47XY mais 21. E aí, gente, no caso da síndrome de Down, é bem tranquilo. A pessoa tem, sim, algumas alterações, mas segue ali a vida normalmente com o acompanhamento. Gente, e se eu não me engano é isso? É isso. Bom, obrigada pelos ouvidinhos novamente. Espero que vocês tenham entendido. Eu já solto os slides lá no Classroom. E vocês sabem, gente, qualquer dúvida é só entrar em contato. Mas espero aí que esteja tudo certo.